Imagine um mundo sem engarrafamentos. Um mundo onde não é preciso ficar por horas num assento apertado de avião para chegar ao outro lado do planeta. Um mundo onde a distância é apenas um número no mapa e não uma barreira. Parece uma utopia de um romance de ficção científica, não é mesmo? Mas e se eu disser a vocês que uma única tecnologia é capaz de virar nossa civilização de cabeça para baixo, mudar a economia, a cultura, a política e até mesmo a nossa própria concepção do que significa ser humano? O nome dessa tecnologia é teletransporte. Hoje não vamos falar se isso é possível. Vamos apertar o botão imaginário de avanço rápido e dar uma olhada no futuro, onde o teletransporte se tornou tão comum quanto um smartphone no seu bolso. Como será esse mundo? Apertem os cintos porque essa viagem promete ser ainda mais emocionante e pedimos que se inscrevam no canal e comentem o vídeo. Dessa forma, vocês ajudarão a desenvolver o nosso canal. Para começar, vamos definir de que tipo de teletransporte estamos a falar. Na ciência e na ficção, existem duas abordagens principais. A primeira é a criação de uma espécie de buraco de minhoca, um túnel no espaço-tempo que liga instantaneamente dois pontos distantes. Você simplesmente entra por uma porta e sai por outra, permanecendo inteiramente são e salvo. Esta é uma opção elegante e, digamos, segura para a sua mente. A segunda abordagem é muito mais radical e faz-nos arrepiar. É o método de escanear, destruir, recriar. Um aparelho capta a informação sobre cada partícula do seu corpo, o tipo, a posição, a velocidade, o estado quântico de cada uma delas. Depois, o original, ou seja, você, é desintegrado e a informação é transmitida para o ponto de destino, onde um montador especial, uma espécie de impressora 3D atômica, recria a sua cópia exata a partir de matéria-prima local, carbono, hidrogênio, oxigênio e por aí fora. Sim, entendeu bem. Para se deslocar, o original tem de morrer. Voltaremos a esta questão filosófica assustadora mais tarde, mas por enquanto, vamos imaginar que a tecnologia já funciona e está disponível para todos. A primeira coisa que vai mudar irreconhecivelmente é a nossa vida cotidiana. Os conceitos de casa e trabalho perderão sua conexão rígida. Para que morar numa mega cidade cara e barulhenta, se é possível trabalhar num escritório em Nova York e morar numa casinha aconchegante à beira do Baikal? O ritual matinal será assim: você acordará, tomará café com vista para as montanhas e, depois, simplesmente, entrará no teletransporte doméstico e, em um segundo, aparecerá à sua mesa de trabalho a milhares de quilômetros de distância dali. Os engarrafamentos nas estradas desaparecerão porque as próprias estradas se tornarão desnecessárias. As cidades deixarão de crescer para cima e para os lados, espalhando-se pelo planeta. Em vez disso, a humanidade se distribuirá uniformemente pelos cantos mais pitorescos e confortáveis da Terra. A concepção de megacidades talvez desapareça de vez. Para que se aglomerar num pequeno pedaço de terra, se é possível desfrutar da natureza, tendo acesso instantâneo a todos os benefícios da civilização, o turismo vai se transformar em algo completamente diferente. Um café da manhã com croissants em Paris, um almoço com pizza em Roma e um jantar com sushi em Tóquio, tudo isso poderá ser feito em um único dia, sem gastar um minuto sequer com deslocamento. A Grande Muralha da China, as pirâmides de Gizé, as selvas da Amazônia estarão acessíveis para visitação em qualquer fim de semana. O intercâmbio cultural atingirá proporções nunca antes vistas. As pessoas viajarão com mais frequência, interagirão com representantes de outras culturas, o que sem dúvida levará a uma maior compreensão mútua e ao desvanecimento das fronteiras culturais. O mundo se tornará de fato uma aldeia global. Aliás, um fato interessante: o volume de informações necessário para descrever uma única pessoa em nível atômico, segundo diversas estimativas, é de aproximadamente 10 elevado à 28ª potência de bits. Esse número é tão colossal que, para armazená-lo, seriam necessários todos os computadores existentes no mundo hoje, e mesmo assim não seria suficiente. Mas vejamos a economia. A invenção da teletransporte não provocará apenas uma crise, mas uma mudança tectônica, um tsunami que varrerá indústrias inteiras. Toda a indústria de transportes, companhias aéreas, fábricas de automóveis, ferrovias, empresas de navegação,
serviços de táxi e de entrega, de uma hora para outra se tornará inútil. Milhões, se não centenas de milhões de pilotos, motoristas, logísticos, marinheiros, comissários de bordo e trabalhadores de linha de montagem ficarão sem emprego. Este será o maior desemprego estrutural na história da humanidade. Os automóveis se transformarão em peças de museu, os aviões enferrujarão em hangares gigantes, e os transatlânticos se tornarão hotéis flutuantes ou serão cortados para sucata. O transporte de cargas também mudará. Imagine, mangas frescas da Tailândia aparecem na prateleira em Murmansk um segundo depois de serem colhidas da árvore. Chega de armazéns, porta-contêineres e armazenamento prolongado. Os produtos estarão sempre frescos, e a escassez de produtos em regiões remotas será coisa do passado. Isso poderia resolver o problema da fome em muitas partes do mundo. A comida poderia ser teletransportada para onde fosse necessária, diretamente dos campos. A produção também aguarda mudanças colossais. Por que construir uma fábrica próximo à fonte de matéria-prima ou ao mercado consumidor, se for possível mover instantaneamente ambos? As fábricas poderão ser instaladas nos locais mais seguros e ecologicamente adequados para isso. Por exemplo, em desertos ou até mesmo na órbita da Terra, para não poluir o planeta. Mas por trás desta fachada reluzente de deslocamentos instantâneos, escondem-se rachaduras profundas, capazes de fraturar a nossa sociedade. O primeiro e mais óbvio problema é a segurança. Se for possível teletransportar uma pessoa, o que impediria de teletransportar uma bomba diretamente para o gabinete do presidente? Ou um vírus de uma doença mortal para o sistema de ventilação de uma cidade densamente povoada? As fronteiras dos países perderão todo o sentido. Qualquer pessoa poderá aparecer em qualquer ponto do mundo, contornando o controle de fronteiras, a alfândega e os serviços de visto. Isso é um paraíso para contrabandistas, espiões e terroristas. Claro que os governos tentarão assumir o controle da tecnologia. Surgirão alfândegas de teletransporte, zonas especiais onde se poderá chegar e de onde se poderá partir. Cada teletransporte será rastreado e o conteúdo escaneado. Mas aqui surge outro problema: o controle total e a perda de privacidade. Se o scanner do teletransporte lê informações sobre cada uma das suas partículas, ele sabe absolutamente tudo sobre você. Seu estado físico, a presença de doenças, o que você comeu no café da manhã. E se o escaneamento também atingir o cérebro, ele poderá ler seus pensamentos, memórias, medos. Cada um dos seus saltos deixará uma pegada digital, uma cópia completa do seu corpo e consciência em alguma base de dados. Qualquer segredo, qualquer informação pessoal se tornará propriedade de corporações ou serviços de inteligência que controlam os teletransportes. E a desigualdade? É bem provável que, a princípio, o teletransporte esteja disponível apenas para os super ricos e os poderosos deste mundo. Eles poderão viver em seus recantos paradisíacos, deslocando-se instantaneamente pelo mundo, enquanto o resto da humanidade continuará preso nos engarrafamentos. Isso criará uma nova e inédita fratura social. O mundo se dividirá entre aqueles que podem saltar e os que permanecem atados ao solo. Isso pode levar a explosões sociais e revoluções. Mesmo que com o tempo a tecnologia se torne mais acessível, como aconteceu com os celulares, sempre haverá quem não possa pagá-la. E ainda nem sequer abordamos os aspectos militares. Um exército capaz de transferir instantaneamente tropas e equipamento para qualquer ponto do planeta obteria uma vantagem absoluta. Seria possível desembarcar forças diretamente na retaguarda do inimigo, no seu centro de comando. Mísseis e bombas tornar-se-iam um anacronismo. Para que lançar um míssil balístico que leva meia hora a chegar ao destino, se fosse possível entregar uma carga nuclear ao alvo numa fração de segundo? A corrida armamentista atingiria um nível completamente novo e assustador. Talvez o único fator de dissuasão seria a compreensão de que um contra-ataque seria igualmente instantâneo e inelutável. Agora, vamos voltar ao que é mais crucial, aquela pergunta que deixamos de lado no início: a questão da identidade. Se a teletransporte funciona com base no princípio de escaneamento, destruição, recriação, será que você, que saiu do receptor, é a mesma pessoa que entrou no transmissor? Seu corpo é uma cópia perfeita. Suas memórias,
seu caráter, seus sentimentos, tudo foi copiado com absoluta precisão. A cópia nem sequer notará a troca, ela vai se considerar o original. Vai se lembrar de ter entrado na cabine de teletransporte há um segundo. Mas o que aconteceu com o original? Ele foi destruído, desintegrado em átomos. Isso significa que cada teletransporte é um ato de suicídio e o nascimento simultâneo do seu clone. Este paradoxo é conhecido em filosofia como o navio de Teseu. Se todas as tábuas de um navio forem gradualmente substituídas, uma a uma, ele continuará a ser o mesmo navio? No nosso caso, a questão se torna ainda mais premente. Não se trata de uma substituição gradual, mas de uma aniquilação completa e recriação. A consciência é preservada nesse processo? A alma é transferida se você acredita nela? A maioria das pessoas provavelmente responderá não. Elas encararão a teletransportação como um assassinato disfarçado. Talvez surjam religiões e correntes filosóficas inteiras que se opõem à teletransportação, chamando-a de máquina de suicídio. E agora, imagine que houve uma falha no sistema. A máquina copiou você no ponto de destino, mas esqueceu-se de destruir o original. E agora são dois vocês. Duas pessoas absolutamente idênticas, com as mesmas memórias, ambas convencidas de que são elas as verdadeiras. Quem de vocês tem o direito à sua vida, à sua família, à sua conta bancária? Quem considerar o original e quem a cópia? E se a tecnologia puder ser usada para cópias intencionais? Criar um exército de soldados clones perfeitos? Ou copiar um cientista genial para que ele trabalhasse em vários projetos ao mesmo tempo? Isso abre uma caixa de Pandora com problemas éticos tão grandes, em comparação com os quais empalidecem todos os nossos debates de hoje. Talvez a sociedade encontre uma saída. Talvez as pessoas simplesmente aceitem a nova realidade. Dirão, sim, é uma cópia, mas não difere em nada de mim. Tem uma linha contínua das minhas memórias. Então, qual é a diferença? A continuidade psicológica se tornará mais importante que a física. Mas o medo da morte, incutido em nós pela natureza, será uma forte barreira. Imaginem só os slogans publicitários. Teletransporte, o novo você. Seguro, rápido e vocês nem sentirão nada. É arrepiante. Mesmo que optemos pela opção segura de teletransporte através de buracos de minhoca, os problemas não desaparecerão. O controle dos portais se tornará a chave para o domínio mundial. Quem controla as portas, controla o mundo. Ele pode isolar países inteiros, simplesmente desconectando-os da rede global de portais. Sanções econômicas ganharão um sentido literal, físico. E se o portal se fechar quando você estiver no meio do caminho? Ou se as coordenadas forem inseridas incorretamente e você for arremessado para o espaço sideral ou para o núcleo de uma estrela? Qualquer tecnologia complexa traz consigo riscos, mas os riscos do teletransporte são existenciais. Vamos fantasiar um pouco mais. Como o teletransporte mudaria a nossa relação com o nosso próprio corpo? Se você pode ser desmontado e montado, então por que não fazer algumas melhorias pelo caminho? Remover o excesso de gordura, corrigir defeitos genéticos, rejuvenescer as células. O teletransporte poderia se tornar a ferramenta ideal para a juventude e saúde eternas. Todas as manhãs, você entra nele e sai uma versão um pouco mais saudável e jovem de si. Mas onde está o limite, além do qual você deixa de ser você? Se você muda o seu corpo e talvez também corrige as suas memórias, eliminando eventos traumáticos, você ainda é a mesma pessoa. A colonização do espaço se tornará uma brincadeira de criança. Não será preciso construir naves geracionais gigantes, voando em direção às estrelas por centenas de anos. Basta enviar para um planeta distante um receptor automático que se construirá a partir de materiais locais e depois simplesmente transmitir para lá informações sobre os colonos. A humanidade poderá se espalhar por toda a galáxia em questão de décadas. Mas isso gerará um novo problema, o separatismo. As colônias, situadas a anos-luz da Terra, se desenvolverão em isolamento. Mesmo com teletransporte instantâneo, a transmissão de informações será limitada pela velocidade da luz. Uma conversa com um colono no planeta de Alpha Centauri terá um atraso de 8 anos. Esses novos mundos rapidamente adquirirão sua própria cultura e autoconsciência e, muito provavelmente, desejarão independência.
Para concluir, só podemos dizer uma coisa: a invenção da teletransporte será para a humanidade simultaneamente o maior presente e a mais terrível maldição. Ela é capaz de nos unir, resolvendo os problemas da fome, das distâncias e do distanciamento cultural. Mas também é capaz de destruir a nossa economia, a nossa privacidade e a nossa própria noção de individualidade. É uma tecnologia que questiona os fundamentos do nosso ser. Ela nos leva a perguntar: o que é o eu? É apenas um conjunto de átomos dispostos em uma ordem específica? Ou algo mais? O mundo depois da invenção do teletransporte não será como o nosso. Será uma civilização diferente, com outros valores, outros medos e outros sonhos. Talvez encontrem respostas para todas aquelas questões complexas que hoje nos colocamos. Ou talvez cometam erros que os levem à catástrofe. Uma coisa é certa: será o exame mais importante e mais perigoso na história da espécie humana. Um exame de maturidade. E do seu resultado dependerá se o teletransporte se tornará asas que nos elevarão às estrelas, ou uma guilhotina que separará o nosso futuro brilhante de uma curta e luminosa história da humanidade. E agora, faça a si mesmo uma pergunta simples. Se amanhã, diante de você, se abrisse a porta de um teletransporte que levasse a qualquer ponto do mundo, você daria o passo para dentro, sabendo tudo aquilo de que falamos hoje, sabendo que, talvez, do outro lado surgiria apenas a sua cópia perfeita e o original? Simplesmente deixaria de existir. Pense nisso. A resposta pode revelar mais sobre você do que você imagina.